Em 1749, surge a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês para abrigar os negros, principalmente os crioulos, que são os negros nascidos no Brasil, e também os forros. Os negros crioulos, para não se igualarem aos africanos, que eram do Rosário, instituíram a sua Capela das Mercês. Correntes, cadeados e algemas, todos abertos, estão esculpidos na portada da igreja para lembrar a finalidade da Irmandade. Enquanto os negros cativos formavam-se na Irmandade do Rosário, os pardos cativos, que não eram poucos, e muitos brancos de condições humildes, se organizavam sob o manto da Senhora das Mercês. Em 1750, já havia referência a uma capela de Nossa Senhora das Mercês. Desta construção original não deve ter restado nada. Esta nova capela teve início em 1808 e inaugurada em 1877. A Irmandade das Mercês ganhou fóruns de arquiconfraria. O Hospital da Senhora das Mercês é um dos patrimônios desta arquiconfraria. A planta da igreja barroca ela é monárquica. É o rei lá no trono, depois os ministros e o povo cá no fundo. E fica distante, ou o padre lá em cima no púlpito e os súbditos cá embaixo. Quer dizer, essa planta hoje não funciona mais. A gente preserva porque está aí, é um patrimônio, mas no futuro a coisa tem que ser um recinto muito democrático. Em 1765 surge a Irmandade de São Francisco de Assis e São Gonçalo Garcia, criada pelos pardos e negros, que chegou a ter status de arquiconfraria. A construção de sua igreja teve início no ano de 1775. Em 1848, passou à condição de Confraria de São Gonçalo. Esta irmandade abrigava fiéis de todas as raças e condições que a ela quisessem pertencer. Mas em seus quadros só se inscrevia a gente parda. Esta arquiconfraria surgiu pela necessidade de satisfazer a devoção de numerosa classe de fiéis que não tiveram ascensão à Ordem Terceira de São Francisco de Assis. A admissão numa ordem terceira era bem mais seletiva que nas irmandades. Através de um tempo de preparação, o noviciado, e de um ritual mais solene, a profissão. No início do século XVIII, a Irmandade do Santíssimo era a preferida. Com o enriquecimento da vila e o surgimento de novas castas sociais, as ordens terceiras do Carmo e de São Francisco de Assis se caracterizaram por serem as associações das camadas mais elevadas, com um quadro social mais sofisticado. Ser membro de uma ou mais ordem terceira significa ter acesso ao interior da nata da sociedade e trânsito facilitado nela. Significava status, privilégios, indulgências, proximidade do poder e sua proteção. Em 1783, com a fundação da Casa de Caridade, futura Santa Casa de Misericórdia, surge a Irmandade da Misericórdia, que construiu a Capela de São João de Deus, posteriormente sob a invocação de Nossa Senhora das Dores. Em 1909, demoliram a antiga construção e o levantamento de novas edificações. Provavelmente, esta foi a última irmandade nascida em São João del Rei no século XVIII. Então, o cemitério faz parte disso que nós já tocamos aqui, né? A assistência social que as irmandades davam aos seus associados. Então, por ocasião da morte, além do sufrágio, das missas, elas promoviam enterro. E, inicialmente, esses enterros eram quase sempre feitos no interior da sua igreja, que era bonito, né? Podia ter um problema de higiene pública, mas é curioso porque a igreja era como uma grande mãe, né? Ela gerou, ela assistiu na vida e na hora da morte ela recolhe
o seu filho, o corpo do seu filho em terra lá debaixo, sobre as tábuas do piso, e os vivos continuam em cima orando, e ficava uma ligação muito bonita entre os santos do céu, os vivos rezando na terra e os corpos, cadáveres sepultados sobre os toalhos da igreja. Mas aí as nossas irmandades aqui em São João del Rei, pelo menos, começaram a construir seus cemitérios ao fundo da igreja, ao lado ou nas proximidades. Aí nós temos então São Francisco, que fez o cemitério atrás, São Gonçalo, Nossa Senhora do Rosário fez um pouquinho para cima ali, né, no morro, a Matriz fez ao lado, depois transferiu lá para o Morro do Gambá, Mercedes fez ao lado, Carmo. Todos esses cemitérios foram feitos mais ou menos aí entre 1828 a 1835, para obedecer à lei do imperador Pedro I. Interessante é que no povoado do Rio das Mortes existia uma irmandade antiquíssima, de 1722, que era a Irmandade de Santo Antônio do Rio das Mortes, Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, e havia junto com ela uma outra irmandade, São Miguel e Almas, também da mesma data, 1722. No século XVIII, prevalecia o critério de antiguidade das irmandades para definir a precedência durante as procissões. A diferença racial e social era comumente excluída na consideração dos critérios. Postura esta que deveria ser observada pelas autoridades civis e eclesiásticas. Mesmo a de brancos costumavam ser preteridas, quando as dos negros eram mais antigas. A precedência coloca a associação em lugar de mais honra e distinção. No caso das procissões, é mais honroso a proximidade do pálio. Portanto, a que tem mais precedência segue por último, e a que tem menos precedência vai mais à frente. Já no caso específico da vila de São João del Rei, a precedência durante as procissões teve uma estreita relação com a hierarquia socioeconômica de seus associados e, portanto, é mantida até hoje. Em São João del Rei, as irmandades que admitiam negros eram as de São Gonçalo, das Mercês, da Boa Morte e do Rosário. As irmandades que só admitiam brancos eram dos Passos, de São Miguel e Almas, do Santíssimo Sacramento e, claro, as ordens terceiras do Carmo e de São Francisco de Assis. Aqui nós temos as roupas que é utilizada pelos irmãos da Irmandade dos Passos. Cada irmandade tem sua cor característica. Nós, da Irmandade dos Passos, é utilizada a cor roxa, que lembra a penitência, né? Porque a solenidade dos Passos acontece durante a Quaresma, lembra a penitência que Jesus passou, sua paixão e morte. Então nós temos essa roupa que é utilizada pelos homens, e aqui nós temos as buças, que é usada pelas mulheres, as irmãs da Irmandade. Cada Irmandade, como eu já falei, tem sua cor característica. A Irmandade dos Passos roxa, a Irmandade do Santíssimo Sacramento vermelha, da Boa Morte azul e branca, a Irmandade das Almas verde, São Francisco preto, Carmo marrom, São Gonçalo preto também, sempre de acordo com o que a Irmandade representa. As Irmandades geralmente utilizam só a OPA. Já as confrarias e as ordens terceiras, elas têm a OPA e têm também o hábito, imitando o que as ordens primeiras, porque as ordens primeiras dos padres geralmente usam o hábito. Então as ordens terceiras veio pegando o que os padres usavam e passou também a utilizar o hábito, como é o caso da Ordem Terceira de São Francisco, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Ordem Terceira, ó Senhor.